Sobre saúde mental. A gente está vivendo numa situação de cuidado com saúde física, mas essa saúde física, ela é extremamente dependente da nossa saúde mental e emocional. Porque o que manda na gente é o espírito. Quem é o pensante da história é o espírito que traz a sua bagagem. Isso a gente já estuda normalmente, não é isso? Então, quando eu vou falar sobre depressão e perdas, para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo, o que pode estar acontecendo com a gente. Muitos de nós estamos sofrendo perdas maiores ou menores, e perda de convivência, perda de dinheiro, perda de ente querido, perda de oportunidades, perda de situações, né, de ganhos. E aí, como é que fica isso tudo dentro da gente? Por que que tem pessoas que estão passando de forma melhor e mais natural e mais aliviada por essa situação de restrições, e outras pessoas estão com mais peso, com mais sofrimento, com mais carga, com mais medo? Por que que para umas pessoas é de uma forma e outras é de outra? Isso é um estudo muito complexo. A gente vai fazer um recorte na natureza humana para falar especificamente sobre o traço depressivo. Existem pessoas que possuem estão já num mergulho depressivo, é um traço de personalidade, e tem pessoas que vivem momentos depressivos. A depressão, como quadro de medo, possui gradações, né? Possui vários níveis, do mais leve, o mediano, até o mais crônico, o mais profundo, que é aquela depressão que a pessoa fica acamada, não tem força, não tem vitalidade, não tem interesse em lidar com o mundo, em conviver, em sair do quarto e em viver a vida. Então, a depressão é um transtorno afetivo ou de humor. Por que de humor? Porque a pessoa fica triste, fica mais triste ou menos triste. Ela não tem alegria de viver, ela perde o sentido da vida. Geralmente se instala em consequência de perdas afetivas, né, que é a depressão reativa. Algo acontece na minha vida para que eu entre em depressão. Então, a minha perda de humor, a minha perda de ânimo, ela é uma reação a essa perda. É perda afetiva, ou seja, que não é palpável, ou perda material. Sendo que uma perda material, ela também envolve o componente afetivo. E aí, o que mais caracteriza a pessoa ficar num tempo maior mergulhado naquela depressão é a dificuldade que cada um de nós tem, maior ou menor, de aceitar, de abrir mão, ou seja, o desapego. Então, nós temos as perdas materiais, perda de emprego, perda de status, perda de prestígio, e as perdas afetivas, as perdas por morte de alguém, por separação, uma decepção, uma traição, decepção de amizade, uma frustração em relação a alguém ou a si mesma. Às vezes a gente, até o mesmo o fato de, por exemplo, eu vou fazer uma prova, eu tenho uma expectativa de ganhar uma promoção, porque todo mundo da empresa comenta que eu que eu sou uma forte candidata a uma promoção, crio uma expectativa, invisto energia mental naquilo, e quem é promovido é o meu colega. Essa perda, essa decepção, essa frustração é entendido emocionalmente como uma perda. Eu vou lidar melhor ou pior com isso de acordo com uma série de fatores que existem dentro de mim.
que significa o que tem, que são o quê? Que são as minhas crenças, que é a minha afetividade, as crenças que eu tenho sobre mim mesma, o que eu penso. Então, só para ilustrar para vocês, por exemplo, uma cliente que ela hoje tem 40 e poucos anos, quase 50, e quando ela tinha 20 e pouco, o sonho dela era ir para a carreira militar, ou de bombeiro, ou polícia militar. Ela fez o concurso, mas ela não tinha o mesmo grau de comprometimento, de mergulho, de responsabilidade naquela época como ela tem hoje. Ela fez o concurso, ficou até numa posição boa, mas não foi suficiente para passar. Faltaram até poucos pontos para ela passar. A partir daí, nesse estresse todo, ela passou por essa frustração e ela decidiu, ela concluiu de que ela não era capaz e que a partir dali a vida dela não iria se realizar, já que ela não alcançou o sonho. É como se ela tivesse perdido um grande ânimo, uma grande parte da alma dela que dava energia para ela. E ela passou a desenvolver a psoríase. Aliás, a psoríase acentuou. A psoríase ela desenvolveu com 15 anos, quando a irmã dela morre. Primeira perda marcante na vida dela. Então, isso é para mostrar para vocês que quando a gente não extravasa, quando a gente não entra em contato, não toma consciência do que se passa dentro de nós, essa energia, essa carga afetiva, ela pode se converter para uma energia física, para uma energia numa parte do nosso corpo, que é um órgão de choque, que é a parte do corpo mais fragilizada, e dali se desenvolver uma doença física, que é o caso da psoríase, que é uma doença essencialmente somática, né? Um fundo emocional. Eu tenho um estudo bem interessante, que eu já até comentei com a Jaqueline, que é a visão psicoespiritual das doenças, onde a gente faz um trabalho, faz um estudo praticamente de 1h30, só em cima das doenças psicossomáticas e das somatizações. Então, essa cliente, a primeira frustração deu um start numa tendência de doença, de sintoma na pele. O segundo trauma, né, vamos dizer assim, a segunda perda essencial da vida dela foi a não passar no concurso. A partir dali foi só ladeira abaixo. Ela entrou num quadro maior de depressão e ela veio há uns 3 meses atrás com essa queixa. Mas ela não sabia o porquê ela estava deprimida, sem vontade de viver, com aquela vidinha morna, mais ou menos. À medida em que a gente vai fazendo a investigação e puxando de dentro dela, de dentro do inconsciente, para ela tomar consciência de quais são as emoções reprimidas que ela não sabe que são e que estão lá embaixo, né, no inconsciente, fazendo uma pressão emocional e roubando a energia vital dela. Quando ela começa a tomar consciência disso tudo, ela começa a reagir. Então, os grandes componentes de uma depressão são 2 emoções básicas, podem ter outras, mas o que a gente sempre acha, né, quando investiga, são 2: a tristeza e a raiva. A raiva, ela é consequência da frustração. Como nós somos, de uma forma geral, seres muito intolerantes à frustração, praticamente todos nós vamos nos frustrar, vamos deprimir. Só que existe uma diferença. Tem pessoas que deprimem e ficam mergulhadas naquele estado por 3 meses, 6 meses, e anos e anos e anos. E tem pessoas que ficam apenas e desenvolvem. Essas primeiras pessoas, elas já têm uma propensão a um traço de depressão, já é uma característica delas por vários fatores. E outro tipo de pessoa
possui a depressão reativa. Quando acontece uma perda, uma frustração, cai, vai no fundo do poço, mas possui a força interior, a resiliência, que é aquele estado da física que a gente usa na psicologia, que é recompor, que é se recompor, reunir forças e dar o up, né? É o movimento da montanha-russa, que desce, mas daqui a pouco recobra forças, cola os caquinhos, faz a transformação interior, entra no processo de autoavaliação, reúne forças e sobe, né? É um movimento de subida da montanha-russa e vida que segue. E outras pessoas, por vários componentes, né? Por tendências, por cargas inconscientes que traz, por exemplo, dos antepassados, né? De vidas passadas, porque nós sabemos que nós somos um arquivo ambulante que trazemos tendências de vários momentos da nossa existência, e isso interfere na nossa vida atual, sim, né? Cargas que a gente absorve da nossa educação, cargas que a gente absorve ao longo da nossa vida. Então, isso tudo a gente vai armazenando, 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 até que, no caso dessa cliente, a coisa estoura e ela vem buscar um tratamento porque ela não aguenta mais. Ela não sabe por que acontece tudo isso, por quê? Porque nós não temos o hábito de olhar para dentro da gente. Nós não temos o hábito, não nos é ensinado, desde pequenos, que se a gente tem uma tristeza, é para a gente olhar para dentro e começar a perceber de onde vem a tristeza, o que aconteceu comigo, o que foi que eu não gostei, né? Se acontece uma frustração, alguém me faz algum mal, eu sinto raiva, e como é que eu posso lidar melhor com essa raiva? O que eu preciso fazer para lidar com a raiva? O que eu preciso fazer para escoar, para digerir a raiva, para ela não ficar no meu corpo, no meu organismo? Porque a raiva, ela tem dois caminhos, três, na verdade. Ou eu expresso, eu boto ela para fora, de forma pensada, organizada ou impulsiva, ou eu engulo a raiva, ela vai para o corpo, provavelmente nas articulações, que é o momento de expansividade. A raiva ela precisa de movimento, de expansão. E quais são as formas que a gente tem do corpo expandir a raiva? É através dos membros. Todo local de articulação onde a energia passa e não é extravasada, que são, por exemplo, que é o maxilar, os cotovelos, as mãos, quadril, os joelhos. Todos esses locais são locais em que a raiva pode ficar acumulada e causar deficiências. Artrite, artrose, bursite, né? e desgastes, e dores e tudo mais. Na coluna também. Então, esse é o segundo ponto onde a raiva pode ser bloqueada. E o terceiro movimento, o primeiro que eu falei foi a depressão, né? Eu falei da depressão, o corpo. Não, eu falei na expansão. Primeiro você tem a raiva, você tem a oportunidade de expandir, de soltar ela, de reagir. A segunda é condensar ela no corpo. E a terceira é converter ela, é não expressar, é reprimir a energia de raiva junto com tristeza e canalizar ela para a depressão. Então, o que a gente pode fazer com isso tudo é entrar no processo de autoobservação constante, para não deixar esse movimento de energia afetiva, né, de energia emocional, ser maior no sentido de nos prejudicar. Então, depressão tem como característica a perturbação da afetividade, né? Esse afeto, esse bom afeto, ele fica desgastado, a pessoa fica com humor deprimido, angústia, tristeza, perde o interesse ou perde o prazer, o ânimo de viver.
tem irritabilidade, pode apresentar insônia ou sonolência excessiva, e isso, dependendo do grau, pode causar, pode fazer com que a pessoa se recolha tanto que acabe prejudicando a vida social e até a vida de trabalho dela. Junto com isso, tem a baixa autoestima, já tem o traço de autodepreciação, de culpa. E aí o que vem muito a calhar com o que a Jaqueline leu sobre Hermance. Hermance é um espírito muito perspicaz nesse sentido da psicologia, assim como Joana de Ângeles, e ela traz para a gente todo um raio-x do nosso jeito de ser, né, do ser humano. É muito interessante os livros dela, que tem sempre um olhar amoroso para o ser humano. Em todos os livros dela, ela coloca muito esse processo de autopreservação, de resgate da autoestima, de autoperdão. E aí, quando a pessoa se defronta com remorso, que é a prima da culpa, e o desânimo, né, agregado à impiedade, agregado à rigidez, a pessoa se torna inimigo de si mesma. Então, às vezes, nós somos programados, desde a infância, num processo de baixa autoestima, né? Nós somos programáveis, somos seres programáveis. Às vezes falam para a gente: ah, você não vai dar em nada, você não dá certo, ah, você é muito ruim mesmo, seu desastrado, olha, mas você é horrorosa, ninguém vai olhar para você, ninguém vai te querer. Quantas coisas a gente escuta, às vezes desde a barriga da mãe, e vai armazenando essas memórias, vão sendo gerados programas mentais que trabalham contra nós mesmos, gerando um processo autodestrutivo de autoobsessão. E a gente também não pode esquecer que o nosso inconsciente coletivo ele é impregnado de uma culpa, de um pecado. A Igreja Católica, desde sempre, ela traz ela doa para o nosso inconsciente, ao longo das encarnações, isso paira no ar, né? E o Espiritismo, querendo ou não, ele absorve um pouco dessa situação de que eu tenho que ser bonzinho, tem que ser certo, tem que fazer tudo certo, senão, né, eu vou estar pecando, eu vou estar dentro de uma culpa, eu vou estar, vamos dizer, eu vou sofrer, eu vou ter que pagar para sofrer. Então tem muito esse diálogo, essa ideia de culpa por trás dos nossos atos. Querendo ou não, a gente tem no inconsciente esse conceito de culpa muito instalado, de pecado. E a gente viveu já encarnamos em sociedades extremamente católicas. Ao longo da nossa existência, a gente traz isso na alma. O que a irmã se quer dizer com isso é que, se a gente continua com a impiedade conosco, se a gente continua com uma arrogância, o ato de arrogar contra si próprio, a autocobrança, a exigência que a gente faz severa da gente, nas pequenas coisas, de não se permitir errar, né? de querer as coisas do nosso jeito. E quando a gente se vê falhando, errando, vem toda uma cobrança. Essa arrogância consigo mesmo é um grande vilão. E aí, se eu sou arrogante e exigente comigo, num grau maior, até beirando um perfeccionismo, eu vou ser com os outros também. É natural. O jeito de ser, ele é único. Eu faço comigo, eu vou fazer com todo mundo. E aí eu entro nesse processo, né, de esperar demais de mim ou dos outros. E quando a coisa não sai do jeito que eu imagino, do jeito que eu quero, que eu trabalhei para conquistar, vem a decepção, vem a frustração. E aí é que a gente desce com o nosso estado de ânimo, de humor, e
todo esse estado de ânimo, todo o nosso estado de emocional, todo o nosso estado emocional de tristeza, de desânimo, né? E agora, no período que a gente está vivendo, passamos por um período intenso de medo, de incerteza, e agora nesse estado, né, de também ainda de incerteza e de muita preocupação, isso afeta extremamente a nossa imunidade, nosso estado emocional. Atua na nossa glândula timo. Timo é uma glândula que existe aqui no meio do peito, que está extremamente ligada ao chakra cardíaco. Vocês já devem ter estudado sobre os chakras. São os centros de energia, né, do nosso corpo. E eles são afetados, extremamente afetados pelo nosso emocional também. Então, a tristeza já foi comprovado por pesquisas que a tristeza, por um período muito prolongado, assim como o desânimo, inibe a produção de anticorpos do nosso sistema imunológico. Então, gente, é algo muito sério. E o que a gente mais precisa hoje é da nossa imunidade funcional, né? Então, nós temos algumas causas da depressão. O que mais afeta é o sentimento de perda, é a imaturidade psicológica. Não sou maduro o suficiente para lidar com aquela perda, para lidar com aquele desapego. É um comportamento materialista. As perdas, tanto afetivas quanto materiais, elas vão nos doer mais. Quanto maior apego eu tiver àquilo, quanto mais a minha visão for, quanto menor for a minha visão a nível do que é a espiritualidade, do que é a vida após a morte e esses valores da alma, os valores transcendentes, né? Meu sofrimento vai ser maior quanto mais eu me focar apenas naquilo que eu posso pegar. Outra causa também que pode colaborar para a depressão é o sentimento de culpa, são as nossas culpas, né, que a gente já carrega sem saber, a maioria das vezes. A obsessão espiritual também afeta, também tem muita contribuição. Geralmente acontecem nas depressões graves, geralmente acontecem as duas coisas juntas, né? Mas eu posso baixar meu padrão vibratório e ficar acessível a interferências espirituais, isso também acontece. As doenças orgânicas, substâncias entorpecentes, alcoolismo, tudo isso pode ser um start para a depressão. E a consequência disso é a possibilidade de desenvolver doença, de se fazer o suicídio, é um fator destrutivo da mente, da própria personalidade, uma disfunção na vida social e, claro, na parte orgânica, que é a redução do sistema emocional, do sistema imunológico, aliás. Então, são pessoas, esse perfil de pessoas com mais dificuldade de lidar com as perdas, são pessoas mais rígidas, inflexíveis, com a tendência a dominar, a controlar, né, a querer tudo do jeito dela. E aí a gente tem algumas frases, por exemplo, me sinto culpada por não ter uma condição melhor, não sou importante para ninguém, eu que estou com a razão, eu não sou nada, tenho que fazer tudo para todo mundo. Tenho uma cliente que está, depois de algumas perdas na família, vários anos na família, inclusive do marido, ela começou a entrar em depressão porque ela depositou o valor da vida dela nessas pessoas da família, pai, mãe, né, tia e o marido. Quando ela se vê sem ninguém, ela entra na solidão, na tristeza, né? E numa raiva de si mesma, porque ela quer dar toda a atenção, quer ser prestativa com os irmãos,
os irmãos rechaçam ela, e ela sente raiva por ela ser tão boba com as pessoas, não conseguir falar não para as pessoas. Aí junta a tristeza das perdas do passado, a solidão, junta a raiva de si mesmo, faz aquele pacote bonito. Então, como é que uma pessoa pode ter alegria de viver se ela é tão dura consigo mesma, se ela coloca as pessoas em primeiro lugar e se coloca no fim da fila? A varanda dela é toda arrumada, você entra na casa dela e é uma bagunça ela é acumuladora. A casa dela, física, está mostrando que a casa interna dela, ela deixa para depois. A casa física dela está cheia de pó, cheia de papelada. A casa interna dela também está, o coração dela também está. Porque passou uma vida toda resolvendo. Ela fala realmente, eu tenho que resolver tudo para os outros. Tá bom, mas onde você fica? Onde você se coloca nessa história toda? Realmente eu não me coloco. Então, gente, quantos de nós a gente não passa por isso também um pouco ao longo dessas decepções que a gente tem? Nesse momento de vida que a gente está, com o isolamento e com as perdas, o não poder. Às vezes a gente nem perdeu o emprego, mas reduziu a nossa situação econômica. Tem que ficar em casa, tem que fazer o que não quer. Como lidar com isso? Como lidar com todo esse quadro inovador? A gente nunca passou por isso. Outros países já tiveram outras crises, outras pandemias. Então, esse é um momento da gente reaprender, da gente entrar e fazer uma reflexão de como lidar comigo, como é que eu vou lidar com o meu medo, como eu vou lidar com a minha raiva, como eu vou lidar com a minha incerteza, o que eu tenho que fazer, de onde eu vou buscar soluções e respostas. Será que alguém já parou para pensar nessas coisas? Que as questões emocionais e até mesmo materiais, elas estão dentro de mim. Como eu vou manter, como é que eu vou pagar minhas contas se eu tenho que atender as pessoas? Profissional liberal, mas não posso ir para o consultório. Como é que eu vou usar a minha intuição e vou usar estratégias e opções, oportunidades? Como é que eu vou me virar? E aí eu me fiz essa pergunta, no começo da pandemia. E aí, numa meditação, a resposta veio. Videochamada, bora lá. E aí comecei a atender algumas pessoas que se propuseram e que precisavam continuar o tratamento. E estamos aí dando o nosso jeito. Então, esse momento, ele faz a gente resgatar o nosso lado inovador, faz a gente entrar em contato com a nossa alma, com o nosso espírito, para buscar respostas que aqui na Terra talvez ninguém tenha. E, principalmente, resgatar a fé e a vontade de superar isso tudo. Esse foi até o tema que eu falei na sexta-feira lá no programa com Valdeni, Ouvindo Você, na rádio, que o resgate, esse é um momento que a gente está pegando lá de dentro todo o nosso potencial para botar para fora, ao invés de viver só no medo,